Fernando, ele não está ouvindo, né? Tem que. O secretário Rafael Fonteles vai conversar conosco agora na bancada do Jornal do Meu Dia, da Rádio FM Cidade de Piripiri. Secretário, boa tarde. Silva, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Cidade FM de Piripiri. Cumprimentar a todos aí da grande região de Piripiri que estão nos escutando nesse momento. Prazer falar com vocês. Secretário, satisfação nossa e obrigado então aí por atender exatamente esse nosso convite também, de poder participar da bancada do Jornal do Meu Dia, trazendo essas informações. Secretário, eu sei que você pode ficar à vontade para tratar de muitos assuntos, mas o senhor é secretário da Fazenda, secretário de Economia do Estado, e eu gostaria de saber como é que está, portanto, ou como estão as finanças do Estado do Piauí, secretário, com pagamento em dia, com as obras do próprio Piauí, que daqui a pouco a gente fala, enfim, fica à vontade. Bom, na verdade, dizer que é uma grande satisfação nossa coordenar esse programa de investimentos, além de acumular a função de secretário de Fazenda, porque nesse momento o governo do Estado fez o dever de casa, né, em matéria de equilíbrio das contas, as contas estão organizadas, e a isso eu me refiro porque as despesas obrigatórias estão em dia, o salário do funcionalismo público está em dia, os servidores recebendo dentro do mês, pela primeira vez na história, antecipando inclusive o 13º salário, e os fornecedores que mantêm, né, o custeio da máquina pública, o funcionamento dos serviços públicos, estão também recebendo em dia, o Estado gozando de uma grande credibilidade nesse momento, quando faz uma licitação e contrata qualquer fornecedor. E, além disso, conseguimos ainda ter recursos para fazer o maior programa de investimentos da nossa história, que é o próprio Piauí, seja pela quantidade de recursos envolvidos, aplicados, que foi o recorde do ano passado, mais de 1 bilhão e 700 milhões, por exemplo, mais de 15% do orçamento, da receita do Estado em investimentos, seja pela quantidade de obras acontecendo ao mesmo tempo nos 224 municípios. E aí o governador nos designou, né, para coordenar esse sistema de obras, né, esse programa de obras, porque a primeira parte, que era arrumar o recurso, nós já fizemos. Agora a etapa é vencer a burocracia para que tudo que foi autorizado, tudo que tem o recurso em caixa, de fato vire obra concreta para a população. E a cidade de Piripiri, toda essa região importante do estado do Piauí, não é diferente. Várias obras importantes estão sendo executadas nesse momento, tanto na parte de recuperação de rodovias, que era uma queixa muito pertinente da população, porque são rodovias já feitas durante as gestões do governador Wellington Dias e que têm mais de 10 ou 15 anos e, portanto, precisam ser recuperadas. Então, vários trechos nessa região estão sendo recuperados. Também na área de mobilidade urbana, uma verdadeira revolução que tem sido feita na cidade de Piripiri e também em outras cidades dessa região, seja obras de asfaltamento urbano, obras de calçamento. Eu cito também como exemplo a Avenida Adesso Alves Ferreira, que está em obras, não foi concluída ainda, mas já foi iniciada a recuperação desse acesso importante à cidade de Piripiri. Ainda tem vários ajustes a serem feitos, a obra não foi concluída, mas está em processo de conclusão, de acabamento, para ter uma nova avenida completamente restaurada, mas vários bairros receberam asfaltamento. Também obras de fomento, né, ao desenvolvimento econômico. Então, o mercado público de Piripiri é uma obra que vai ser realizada, também tentando destravar o parque empresarial de Piripiri, que está em processo de projeto, né, para começar a fazer a urbanização e atrair empreendimentos para a cidade. Vamos inaugurar ainda no mês de fevereiro o sistema de esgotamento sanitário, uma obra de mais de 30 milhões de reais, que já abastece, né, atende 50% da cidade de Piripiri. É uma obra importantíssima. Várias escolas estaduais sendo reformadas, ampliadas, modernizadas. Enfim, é um conjunto enorme de obras que estão acontecendo, ou que irão acontecer, melhorando a qualidade de vida e também gerando emprego e renda, que nesse momento é tão importante a gente combater os efeitos nefastos da pandemia, os efeitos dessa política econômica desastrosa do governo federal,
apostando no investimento público que alavanca os investimentos privados. Essa é a receita que acreditamos, essa é a convicção que temos da importância do poder público neste momento de crise econômica. Secretário, eu vejo que a questão da... muita gente fala alinhamento político, eu também prefiro falar assim, parceria, né? A parceria administrativa, a parceria política. O governo do Estado, o governo do governador Wellington Dias, que tem o senhor à frente da Secretaria de Fazenda e do próprio Piauí, tem esse alinhamento, tem essa parceria com os municípios. Inclusive, Piripiri é uma referência em relação ao sucesso, né, desse alinhamento político, como muitos chamam aqui no Estado, o secretário. Sem dúvida, a prefeita Jove, uma grande gestora, já tinha comprovado, né, o carinho que a população tem por ela, com essa eleição importante que ela teve aí em 2020, mas agora ela tem se revelado uma grande gestora, incansável, e que busca todas as parcerias possíveis com o governo do Estado nas mais diversas áreas. Por isso que Piripiri tem avançado e vai avançar muito mais. Quando há essa parceria, obviamente que as ações elas acontecem, né, numa velocidade maior, não é, para exatamente atender logo as demandas da população. Então, isso realmente é uma grande satisfação, a gente tratar com a prefeita Jove de obras de mobilidade, de ações de desenvolvimento econômico, ela é preocupada com isso, com a geração de emprego e renda na cidade de Piripiri, isso tem acontecido numa velocidade muito importante, preocupada com a questão da saúde, né? Essa parceria com o Hospital Regional. Vamos fazer, inclusive, uma experiência importante aí envolvendo as UBSs, né? Os postos de saúde da família, integrando com o Hospital Regional, para você ter acesso a especialidades médicas, inclusive nas UBSs, né? Para exatamente diminuir, né? A ambulancioterapia, digamos assim, para a gente ter condição de atender serviços de até média complexidade para todo o município. Na área da educação, ela tem abraçado todos os programas que o governo do Estado tem lançado, o da alfabetização na idade certa, o da alfabetização de adultos e idosos, que é o PROAJA, a questão também da reforma e modernização das escolas estaduais, a questão do ensino técnico, do ensino superior no município. Então, tem sido realmente uma parceria exitosa que tem rendido grandes frutos para a população de Piripiri. Secretário, na semana passada, o senhor recebeu o presidente do 4 de julho, José Amaro, o deputado João Madison, eu vi as imagens aqui também do presidente da Fundação Tia Zélia, Leonardo Bezerra. O senhor assegurou, o governo do Estado assegurou, portanto, um patrocínio. Aliás, é o patrocinador master do 4 de julho. Eu gostaria que você falasse, portanto, desse patrocínio. Olha, o 4 de julho é um time tradicional do Estado do Piauí, muito querido na cidade de Piripiri, e o governo do Estado tem procurado ajudar os clubes piauienses cada vez mais, e o 4 de julho não poderia ficar de fora. Então, através da Fundesp, o governo do Estado vai dar um apoio importante para o 4 de julho, e a ideia é que a gente cada vez mais avance no apoio ao esporte de forma geral. Inclusive, na parte da cultura, nós temos um sistema de incentivo, né, à cultura, que é o CIE, que tem sido muito bem aproveitado pelo secretário Fábio Novo, e a nossa ideia, né, temos defendido isso junto ao governador, para fazer também um sistema de incentivo ao esporte, tanto o esporte amador quanto o esporte profissional. É uma maneira, além de prestigiar esse segmento importante, de ajudar também a economia. O esporte movimenta a economia, tanto o esporte amador quanto o esporte profissional, então iremos cada vez mais avançar em políticas de apoio ao esporte. E o futebol é o esporte certamente mais praticado, mais assistido pela população piauiense, e Piripiri se destaca aí com o querido 4 de julho. Então foi um prazer receber aqui o presidente do clube, que está querendo fazer um trabalho muito bem executado, e, portanto, o governo, o poder público estadual irá apoiá-lo. Vocês estão acompanhando o Jornal do Meu Dia, da Rádio FM Cidade de Piripiri, entrevistando aqui na bancada o secretário de Estado, secretário de Finanças, coordenador do próprio Piauí,
Rafael Fonteles, que é também pré-candidato a governador do Estado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT. Falando em pré-candidatura, o secretário Rafael, aqui na bancada do Jornal do Meio-Dia, o governador já anunciou na abertura do ano legislativo que se afasta, deixa o cargo dia 31. Certamente essa é a sua data também. O governador vai pleitear o cargo de senador, o senhor vai pleitear o cargo de governador. Como é que está nesse momento, já que nós estamos falando de pré-candidatura ainda, porque a gente não pode, evidentemente, falar de candidatura diretamente, mas como é que está a sua pré-candidatura ao governo do Estado do Piauí, secretário? Olha, nós temos que aguardar os trâmites partidários, né, obedecer o calendário eleitoral. O que eu tenho sempre colocado é que nosso nome está à disposição do Partido dos Trabalhadores. O partido, de certa forma, apoiou, abraçou, creio que por unanimidade, essa nossa disposição, mas ainda vai ser definido no momento adequado o lançamento, né, de eventuais pré-candidaturas. Nós devemos sim nos afastar no final do mês de março. O governador nos convidou a ficar até esse momento focado no equilíbrio das contas, como estamos fazendo, e no desenvolvimento das ações do próprio Piauí, que é o programa de investimentos que eu já citei aqui no início da entrevista. Então, a gente realmente está com a disposição, nos sentimos, de fato, preparados para continuar com esse projeto de transformação da economia, da sociedade piauiense, principalmente uma coisa que marca muito a gestão do governador Wellington Dias e do presidente Lula em nível nacional, que é a diminuição das desigualdades sociais. Eu acho que tudo que a gente imagina de política pública, seja na área da educação, na área da saúde, na área da atração de empreendimentos para geração de emprego e renda, é procurando diminuir as desigualdades sociais, gerar mais igualdade de oportunidades e até mesmo de condições básicas para boa parte da população que não tem acesso. Então, é nesse projeto, é nesse time que a gente sempre acreditou, que atesta a transformação que tem acontecido nas cidades piauienses e que nos colocamos à disposição para continuar nessa transformação, com novos desafios, porque é um mundo novo que nós vivemos, mas também com novas oportunidades. Então, essa disposição, né, essa energia é muito importante para enfrentar esses novos desafios. Então, nosso nome está à disposição, aguardando as definições finais aí do Partido dos Trabalhadores e da base aliada do governador Wellington Dias. Quanto o senhor fala nas definições, base aliada do governador Wellington Dias, como é que está, portanto, também o avanço na questão da composição de chapa, secretário, já que o MDB dá como tudo certo aí, são favas contadas, a indicação do deputado Temístocles Filho como seu companheiro de chapa, ou seja, o candidato a vice, portanto, sendo indicado pelo MDB. Como é que está, portanto, essa negociação, secretário? Olha, o nosso governador Wellington Dias é um grande maestro e ele sabe, né, articular para ter a base aliada unida, coesa, para governar e também para participar do processo eleitoral. Então, certamente, esses partidos que compõem a base aliada do governador Wellington Dias irão marchar juntos e, naturalmente, a formação da chapa majoritária, da chapa proporcional, vai refletir exatamente essa união de forças. Sem dúvida, o MDB é um dos principais partidos aliados ao Partido dos Trabalhadores. O nome do presidente Temístocles é um nome que agrega muito, mas, como eu disse, temos que aguardar as definições partidárias, inclusive para a formação da chapa majoritária e chapa proporcional. Mas o que a gente pode ter certeza é que iremos marchar juntos toda essa base aliada do governador Wellington Dias. Secretário, vamos continuar falando em política. Portanto, nessa entrevista, vocês estão acompanhando a Rádio FM Cidade de Piripiri, na frequência 97,9, também através do Facebook, através da Rádiosnet. Nós estamos entrevistando o secretário de Fazenda do Estado do Piauí, Rafael Fonteles, também pré-candidato ao governo do Estado pelo PT. Quanto à federação partidária, secretário, o senhor acredita que vai vingar mesmo a federação partidária? Olha, pelo que eu tenho escutado, é algo que tem grande possibilidade de ocorrer. É claro que não é algo simples,
porque é algo que envolve todo o país, os 27 estados, os 5.550 municípios, e é uma aliança duradoura, não é uma aliança apenas para a eleição que está se avizinhando. Portanto, é algo que requer muita discussão, um alinhamento programático, e não só um alinhamento como estratégia eleitoral, ou seja, todo o programa que irá ser defendido por esses partidos terá que ser debatido para alinhar os pontos comuns e fazer a defesa desses pontos comuns. Então, eu acho que é realmente algo que tende a acontecer, é importante para a governabilidade do presidente Lula, que todos nós desejamos que ele volte, né, a governar o Brasil. Então, tem que se pensar na eleição, mas também na governabilidade. Então, essa pactuação, essa frente ampla, não é, entre vários partidos, irá ajudar, sim, o presidente a governar melhor. Portanto, eu acho que é uma tendência importante. Claro que temos que esperar, né, os fatos serem consumados. Secretário, em relação à pré-candidatura do ex-presidente Lula, todas as pesquisas indicam o ex-presidente na liderança, trazem o ex-presidente na liderança, inclusive com chances de vencer as eleições no primeiro turno. O senhor tem tido contatos, inclusive vi imagens recentemente do senhor com o governador Wellington Dias e com o ex-presidente Lula. O que você sente nessa conversação sempre com o ex-presidente Lula, secretário Rafael? Olha, eu tenho o prazer, não é, de conviver com o presidente Lula desde criança, né? Para quem não sabe, meu pai foi candidato a governador quando eu tinha 1 ano de idade, em 1986. Eu lembro. Eu nasci em 85. Eu lembro. E depois, novamente, em 94. Coordenou as campanhas do Lula em 89, em 94, em 98. Né? E, portanto, sempre que o presidente Lula vinha ao Piauí, passava na nossa casa e eu tinha o prazer de conviver, digamos assim, ou pelo menos de estar com ele, ainda criança. E mais recentemente, obviamente, a partir do momento que assumi uma função pública, estou secretário de Fazenda há mais de 7 anos do governador Wellington Dias e há 2 anos coordenando o próprio Piauí, tive importantes conversas, né, tanto em São Paulo quanto aqui em Teresina, com o presidente Lula. E vejo um presidente muito animado, cheio de esperança, cheio de energia, mais preparado. Esse tempo que ele ficou preso injustamente, e que, inclusive, o Estado brasileiro terá que indenizá-lo por tamanha injustiça que foi cometida com ele, né, ele certamente se aperfeiçoou mais, tanto espiritualmente quanto em termos de conhecimento. Leu mais, né, escutou mais, que é uma grande característica dele, uma capacidade de escutar. Então, eu vejo que ele será um presidente ainda melhor. O Lula 3, né, fala muito do Lula 1, Lula 2, agora vai ser o Lula 3, se Deus quiser, será um governo ainda melhor. E precisa ser melhor, porque ele vai ter que reconstruir boa parte do desastre, né, que foi o presidente Bolsonaro. Né? Então, realmente, é algo extremamente importante, né, essa reconstrução do país. E no caso do Piauí, o que a gente espera, dado que o Piauí não sofreu esse retrocesso e nem deverá sofrer esse retrocesso, é que seja um novo momento ainda melhor para o Estado. Primeiro, porque nós temos um Estado mais organizado ainda do ponto de vista financeiro, menos dependente do Poder Federal. Só para você ter uma ideia, desses 1,7 bilhão de reais que o Estado do Piauí investiu no ano passado, 90% foram recursos do próprio Estado. Menos de 11% foram recursos, não é, vindo de convênios federais, o que demonstra essa menor dependência, né, em relação ao poder central. Então, você imagina se nós tivéssemos, né, o apoio de fato do governo federal. Quanto mais obras, empregos gerados, desenvolvimento socioeconômico teríamos no nosso Piauí. Então, a esperança é cada vez maior por um momento ainda melhor para o Estado do Piauí, com uma parceria concreta, real, verdadeira, com quem entende do Nordeste, com quem entende do Piauí, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Secretário,
Você pode ficar à vontade. Obrigado aí pela... Estou vendo aqui, já estamos com cerca de 20 minutos de conversa. Sei que você ainda tem suas audiências aí. Mas fica à vontade para cumprimentar também a militância petista da região, Piripiri aqui, o presidente do partido é o presidente da GESPISA, Genival Salles, que também está na condição de pré-candidato a deputado estadual, a militância do partido em outras cidades aqui do território de Cocais, onde o senhor também já tem feito visitas, a planície litorânea, território de Carnaubás, enfim, essa região por onde nesse exato momento as pessoas estão nos ouvindo. Bom, queria cumprimentar todos os amigos de todas as cidades aqui que chega o sinal da Rádio Cidade de Piripiri, meu amigo Genival, a prefeita Jove, vários prefeitos da região, né? O João Arilson de Lagoa de São Francisco, vários amigos que tenho em Piracuruca, né? O prefeito Assis, doutor Raimundo, Leonardo, a vereadora Sávia, vários amigos que tenho em toda a região dos Cocais, da planície litorânea. Então, é um prazer estar podendo chegar aí, através das ondas do rádio a todos vocês, dizer que esse nosso programa de investimentos que atende a todas essas cidades, independente de questão partidária, o nosso governador Wellington Dias tem essa postura republicana de prestigiar todos os municípios, independente da questão partidária, se o prefeito faz oposição ao governo, se está no partido de oposição. Isso, para nós, é a questão secundária, porque o governador é governador de todos os piauienses, de todos os municípios piauienses, e, portanto, tem que fazer ações e obras que resolvem o problema do povo em todos os municípios. É isso que nós temos o compromisso de ajudá-lo, né, a executar tudo que foi planejado. Como eu já disse, a parte mais difícil, que era arrumar o recurso, já foi obtida. O estado do Piauí hoje tem mais de 3 bilhões de reais em caixa para executar esse programa de obras. O nosso desafio agora é vencer a burocracia, é tirar aquelas obras do papel para finalmente virar realidade para cada um dos piauienses, seja do campo, seja da cidade, né, sejam obras da agricultura familiar, obras na área da educação, na área de estradas, e é esse o nosso compromisso. Então, um abraço aí a todos os amigos e amigas que nós temos aí em Piripiri, em todas as cidades dos Cocais, da planície litorânea. Agradecer mais uma vez também você e por essa